Nós vamos examinar os 12 primeiros versos deste capítulo. O apóstolo havia declarado no texto, nesse texto sair de cá: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. O apóstolo também havia perguntado, respondido e afirmado: onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Ele responde: no da obediência à lei. Ele pergunta: no da obediência à lei? Ele diz: não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Bom, isso nós vimos de maneira bem esmiuçada nas últimas mensagens. Mas o apóstolo sabia que os judeus negariam essas afirmações, razão pela qual ele deveria tornar estas verdades mais claras através das Escrituras. Isso ele fez no capítulo 4. E nós vamos ver agora, nos primeiros 12 versos, não é o texto todo, porque não vai dar tempo, mas vamos ver os 12 primeiros versos. Ele mostra que as Escrituras provam que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Primeiramente, ele usa a figura de Abraão. Abraão é uma ilustração viva desta verdade. Ele começa dizendo: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Logo depois ele declara que se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem razões para se gloriar, mas não diante de Deus. O texto diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Antes de falar sobre o nosso propósito nesta noite, que é falar sobre que as Escrituras mostram que o homem é justificado pela fé independente das obras, me chamou a atenção no verso 2 o seguinte: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Ele não disse ele tinha do que se gloriar. Vocês entenderam a diferença? Ele disse ele tem. Por quê? Porque Abraão não está morto, ele está vivo. É algo que me chamou bastante a atenção. Então, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele disse: se fosse o caso, ele não tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Em outras palavras, está dizendo: Abraão até podia dizer: bom, eu pratiquei boas obras, mas isso diante de Deus não tem nenhum valor, pelo menos para a justificação. Humanamente falando, Abraão tem uma folha de vida quase perfeita. Comparado com outros personagens bíblicos, ele teria uma nota excelente se fossem dadas notas de menção honrosa,
eu creio que ele receberia uma nota alta, mas não foi por obras que ele foi aceito, acolhido, recebido por Deus, aprovado por Deus. As Escrituras afirmam que Abraão foi justificado pela fé. Ele diz no verso 3: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Em outras palavras, Deus declarou que Abraão era justo, não porque ele era merecedor, mas porque ele creu naquilo que Deus disse para ele que ele ia fazer. O texto não completo, mas pelo menos o texto principal está registrado em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abrão, porque até então o seu nome era Abrão. Quando ele tinha 99 anos, Deus mudou o nome dele para Abraão. Nessa ocasião ele estava com 85 anos. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deus fez uma promessa para Abraão e ele creu na promessa que Deus lhe fez e Deus o justificou por isso. Isso significa que Deus declarou que Abraão era um homem justo porque creu nele, na sua palavra. O homem não é justificado porque tem uma boa folha de serviços prestados a Deus ou aos homens. Se fosse assim, a justificação não seria uma dádiva, mas uma dívida de Deus para com os homens, ou para com o homem. É por isso que, logo depois, no verso 4, nós ficamos sabendo que o salário recebido por um trabalhador não é um favor, mas uma dívida. O texto diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se fosse assim, Deus seria devedor àqueles que trabalham, àqueles que se esforçam, àqueles que se empenham. Então, Deus deveria recompensar a cada um com base nas suas obras. Talvez você se lembre do texto de Gênesis, em que Deus diz: grande será a sua recompensa. Eu creio que Deus estava falando de recompensa em termos imediatos, em termos de descendências
o futuro da sua descendência, e creio que também no céu. A Bíblia fala em galardão. Eu não vou entrar no assunto, até porque nem estava pensando em falar por isso, nem sei o que eu estou falando também, mas eu vou falar. Galardão é algo que a pessoa recebe quando ela deixa Deus fazer algo por meio dela. Tudo que alguém fizer ao longo da sua vida, puxa, tive uma ideia, eu vou fazer isso. Tudo bem, é bom, pode ser ótimo, mas se essa ideia, se isso não foi colocado por Deus, e se a pessoa fez isso na força da sua carne, não foi pelo poder de Deus, não foi pela graça de Deus, ele não vai receber nenhuma vantagem disso. A única recompensa que Deus dá ao homem é por aquilo que eu e você fazemos porque cremos nele e porque obedecemos a sua palavra quando ele diz faça isso e você faz, quando ele te impulsiona, quando ele te dirige, você se deixa guiar por ele. E quando você faz algo não por sua capacidade, mas pelo poder do Espírito. Isso é bem desenvolvido na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Você depois vai ver isso, não vai ver isso agora não, porque não vai adiantar, você não vai entender por último, se você quiser ler agora. Então, o apóstolo então diga, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. E Deus não deve nada a ninguém. Deus é um Deus que dá. Ele sempre deu e ele sempre dá. E ele continua querendo dar. É necessário que eu e você queiramos receber e deixar que ele haja e faça o que ele quer. Todavia, o texto mostra que quem não trabalha, mas confia em Deus, pois sabe que é pecador, sua fé é acreditada a ele como justiça. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que significa isso? Mais uma vez, não é o meu esforço, não é o seu esforço, mas quando eu considero o fato de que eu sou indigno de ser merecedor de qualquer favor de Deus, mas que Deus me oferece esse favor e eu recebo esse favor, consciente de que estou recebendo sem merecer, então Deus acredita a mim justiça. Eu sou declarado justo. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa? Não, porque eu criei nele. Porque eu não confiei em mim, eu confiei nele. Eu não confiei na minha capacidade de fazer as coisas, mas eu confiei na palavra dele. Então é isso que agrada a Deus. É eu crer no que ele fala e não no que eu acho, no que eu penso. Guardadas as devidas proporções, Jesus contou a parábola de alguns trabalhadores. Ele diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então, logo no início da manhã, ele contratou gente para trabalhar o dia todo. Por volta, um pouquinho depois, às 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam sem trabalhar, desocupados, e ele também mandou que eles fossem trabalhar, e ele ia pagar o que era justo. E eles foram. Ao meio-dia,
ele saiu novamente e encontrou gente à toa. E ele também falou: olha, vocês podem, por que vocês estiveram aqui desocupados até agora? Ele disse: porque ninguém nos contratou. Ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. De tardinha, faltava só 1 hora para terminar o dia, o dono da vinha disse: não. Ao meio-dia, ele contratou novas pessoas. Às 3 da tarde ele fez a mesma coisa. Saindo às 5 horas da tarde, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Então ele contratou gente em todas as horas do dia para trabalhar na sua vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Então chegou os que trabalharam 1 hora só naquele dia, e cada um recebeu o dia inteiro de salário. Vieram os outros que esperavam receber mais, porque tinham trabalhado mais, e eles também receberam o mesmo que aquele que trabalhou 1 hora só recebeu. E eles começaram então a se queixar: ué, esse que trabalhou só 1 hora ganhou 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho. Nós que trabalhamos muito mais, devíamos ganhar mais. Então, ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem são os últimos? Os últimos são os gentios. Quem são os primeiros? São os judeus. Eles tinham tudo para ser os primeiros, mas, em outras palavras, Deus, que é o dono dessa propriedade, aqui em forma figurada, deixa claro que Ele dá o que quer, para quem Ele quer, e que ninguém tem o direito de discutir. Se eu estou recebendo o que Deus me deu de graça. É claro que você vai dizer: ele trabalhou 1 hora, mas eu não quero entrar nesses detalhes de trabalho. Eu quero mostrar que Deus dá, e Ele dá generosamente. Ele não dá porque alguém trabalhou mais ou trabalhou menos. Ele dá porque Ele é generoso, diz o texto. Então, é por isso que nós dissemos que quem não trabalha, mas confia em Deus, porque sabe que é pecador, sua fé é acreditada a Ele como justiça. A pessoa crê e sabe que é pecadora, sabe que não merece, mas ainda assim sabe que Deus falou, prometeu, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. As Escrituras provam que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Em segundo lugar, Davi é uma ilustração viva desta verdade. No verso 6 ele diz: Davi diz a mesma coisa. Todos nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi foi o melhor rei de Israel. Mas nós sabemos também que Davi pecou desastrosamente.
ele cometeu um adultério que ficou registrado nas Escrituras. Depois disso, para tentar encobrir o seu pecado, ele permitiu que um homem justo, o marido daquela com quem ele adulterou, fosse enviado para a guerra e lá ficasse numa situação vulnerável e viesse a morrer, para justificar um filho que nasceria daquela união adúltera. Mas Davi arrependeu-se, confessou o seu pecado. Isso nós podemos ver no Salmo 51, onde ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, pelo que será justo no teu julgar e justo no teu falar. Eu não sei exatamente qual, mas é por aí. Depois, no Salmo 32, ele dá um testemunho do perdão obtido pelo Senhor. Então Davi falhou no cumprimento da lei ao pecar, deixando assim de praticar o que a lei determinava que ele praticasse. Mas Davi declarou ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, mesmo sem ter praticado boas obras, mesmo sem ter feito o que é justo à luz da lei. Por isso que Davi falou da felicidade de quem... A felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das suas obras. Ele diz assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. E aqui é uma citação do Salmo 32, versos 1 e 2. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Seria o caso de perguntar: quem é que nunca pecou? E pode dizer: eu não tenho transgressão para ser perdoado. Já está no inferno assado, cozido, porque falou bobagem, falou asneira, já pecou pela soberba, pecou por dizer uma inverdade. Todos nós transgredimos, de uma ou de outra forma, a palavra de Deus. Em algum momento, em alguma ocasião, e se dermos bobeira, nós a transgredimos. Então, felizes são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por que ele não atribui? Porque Jesus levou na cruz os nossos pecados, porque Jesus levou sobre ele na cruz as nossas transgressões. A Bíblia diz que Davi confessou o seu pecado e foi perdoado por Deus. Pode passar. 2 Samuel 12:13 diz assim: então Davi disse a Natã, o profeta, que foi confrontá-lo com o seu pecado. Ele disse: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O pecado dele era digno de morte. Ele era digno de morte pelo pecado que cometeu. Mas Davi sofreu, ele
teve o seu pecado perdoado. E todos nós temos os nossos pecados perdoados se confiarmos em Jesus. Mas há uma coisa que eu e você não podemos evitar. Não podemos fugir das consequências que advêm do pecado. Todo pecado traz consequência. Não tem um que não traga. No segundo livro de Samuel, 12, 9 a 12, nós temos as consequências. Um filho se levantou contra outro, houve morte na família, houve estupro na família. E Davi abriu espaço para que muitos males entrassem na sua vida como resultado desse pecado. A Bíblia diz que Deus perdoa, ainda que não inocenta o culpado. O que significa isso? Nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas, das nossas decisões. Não tem como. Mas o perdão nós temos. Muita gente fica perplexa, sem entender, porque uma pessoa que cometeu vários crimes, de repente entrega a vida dela a Jesus, de repente ela tem a sua vida mudada, mesmo continuando presa, de repente ela é transformada por inteiro. E as pessoas ficam, não acredito. Isso é um artifício para ganhar indulto, ou ganhar bom comportamento, ou para, sei lá, inventam, dizem mil coisas, ou então ficam realmente escandalizadas com o fato dessas pessoas serem aceitas por Deus, acolhidas por Deus, perdoadas por Deus. Então a gente pergunta: quem é você, ó homem, para questionar Deus? Se Ele quer perdoar, quem é que tem o direito de dizer que não vai perdoar? Se Ele perdoa, para isso Ele enviou Jesus, para isso Jesus foi à cruz, suportou a cruz para redimir o homem. Seja aquele que roubou, matou, estuprou, seja aquele que roubou uma bobagem ali e foi preso, também da mesma forma. Pecado é pecado. Eu não sei se os irmãos lembram, uma coisa que sempre me impressionou é o fato de que Balaão foi contratado por Balaque, que era rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel, mas ele não pôde fazê-lo. Balaque, rei dos Moabitas, ficou impressionado com o que ele ouviu acerca do povo que estava se aproximando dele. Era o povo de Deus, era o povo de Israel. Então ele ficou com medo, e ele pediu que Balaão viesse e amaldiçoasse aquele povo, para que então ele pudesse derrotá-lo, ou para que o povo fosse de alguma forma dizimado e ele ficasse aliviado. Balaão veio, mas só vou ler 2 versos, o 20 e o 21. Ele diz assim, Balaão: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele, Deus, tem abençoado e eu não posso revogar. Eu recebi um mandado de abençoar, não posso amaldiçoar, pois ele, Deus, tem abençoado esse povo e eu não posso revogar. E o 21 diz assim: não se observa iniquidade em Jacó,
Jacó é outro nome para o povo de Israel. Nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele. E venhamos cá. O povo de Israel era digno. Olha, aprontava uma atrás da outra. Aprontou o tempo todo. Mas Deus olhou para ele e diz: olha, não toca nesse povo aí não, é meu povo. O que é que chama aí? Que nome a gente dá para isso, gente? Isso chama graça. Isso chama favor. Deus fez uma promessa a Abraão e ele a cumpriu na vida do seu povo. Abraão creu em Deus, ele foi justificado, e esse povo, apesar das suas mazelas, limitações, fraquezas, também foi justificado por Deus. Assim, as Escrituras mostram que o homem é justificado pela fé, mesmo quando não pratica boas obras. Alguém vai dizer: então vamos praticar mais obras. Vai lá para ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que se alguém pecar voluntariamente depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício por ele. Nem o sangue de Jesus dá jeito nele. É chamado pecado, pecado voluntário, é quando a pessoa escolhe: eu vou pecar. Você só está atestando que você nunca nasceu de novo. Quem nasce de novo não tem prazer em voltar ao pecado. Você pode pecar. Quando eu digo pode, eu não estou dizendo que você tem autorização para pecar. Mas se por um acaso você pecar, você não vai sentir bem. O pecado lhe fará mal. Todas as vezes que eu transgrido a palavra de Deus, eu me sinto mal, eu não fico bem. Ninguém fica bem se conhece o Senhor. O Espírito que está em nós não nos leva a pecar, não aceita o pecado, não aprova o pecado. Então vai haver uma condenação. O meu Espírito, onde habita o Espírito de Deus, vai condenar-me por aquela ação, e eu vou saber que estou fazendo coisa errada e eu vou correr para consertar. Mas as Escrituras provam que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Em terceiro lugar, o homem é justificado pela fé independentemente de ser ou não circuncidado. Ele faz uma pergunta: esta bênção, ele diz, esta felicidade é apenas para os circuncidados? Ou também para os não circuncidados? Ou também para os incircuncisos? Ele diz assim: destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Qual a razão dessa pergunta? O judeu diria: Abraão foi justificado porque ele foi circuncidado. Mas o texto mostra que Abraão foi justificado pela fé. Não. O texto, o apóstolo continua perguntando: Abraão foi justificado pela fé antes ou depois de ser circuncidado? É importante isso. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. E ele pergunta: sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Seria o mesmo que perguntar ao crente: quando você foi declarado justo diante de Deus? Antes ou depois do batismo?
Seria o mesmo que perguntar para ele: quando você foi salvo? Antes ou depois do batismo? Ninguém é salvo porque batiza, mas batiza porque é salvo. Abraão foi justificado pela fé muitos anos antes de ser circuncidado. Ele diz: não foi depois, mas antes. De acordo com o livro de Gênesis, Abraão foi justificado pela fé quando ele tinha no máximo 85 anos de idade. Gênesis 15, 6. De acordo com Gênesis 17, Abraão foi circuncidado quando ele tinha 99 anos. Ou seja, 14 anos depois, ele foi circuncidado. Assim, a justiça de Deus foi atribuída gratuitamente a Abraão 14 anos antes dele ser circuncidado. Então não é o rito religioso que salva a pessoa, não é ele participar de eventos religiosos que o salva. Ele é salvo quando coloca a sua fé em Jesus Cristo. E então ele vai buscar a Deus, vai louvar a Deus, vai juntar-se ao povo de Deus, vai se unir à igreja de Deus em Jesus Cristo. Por isso mesmo, o apóstolo diz que a circuncisão foi como um selo da justiça que ele recebeu pela fé, bem antes de ser circuncidado. O texto diz assim, Romanos 4, 11a: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. O crente tem dois sinais, dois selos, que mostram que ele foi declarado justo aos olhos de Deus, por meio da fé em Jesus. Primeiro é o selo do Espírito. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. O texto diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, vocês receberam o selo de Cristo, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É quando a pessoa crê em Cristo e recebe para viver nela o Espírito Santo de Deus. Ele diz no verso 14 que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, da vida eterna, dos bens vindouros, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, até que Jesus venha e então nos leve para Ele, nos dê um corpo novo, quer pela ressurreição, quer pela transformação dos nossos corpos quando Ele vier. Então o Espírito Santo em nós é a garantia de que fomos redimidos e de que seremos redimidos no corpo, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Romanos 2, 29, desse nós já vimos, diz assim, fala da circuncisão que é operada no coração pelo Espírito. Nós não fomos circuncidados na carne, nós somos circuncidados no coração, e coração aqui é uma figura do Espírito, onde o Espírito de Deus habita. Ele deixou a sua marca, deixou o seu selo ali. Também através do batismo. O batismo nas águas é um sinal.
Por quê? É uma ordem que nós recebemos de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém é salvo porque é batizado, mas quem é salvo deve ser batizado. É uma ordem de Jesus Cristo. Mas ninguém batiza para ser salvo, mas porque é salvo. Assim, Abraão veio a ser o pai de todos os que receberam a justiça de Deus pela fé, mesmo sem terem sido circuncidados, porque ele não tinha sido circuncidado quando ele recebeu a justiça de Deus. Portanto, verso 11b, ele é pai de todos que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Abraão viveu muito antes da lei, 400 anos antes da lei. Ele foi justificado sem conhecer a lei. E ele não foi justificado através da lei, ele foi justificado por meio da fé em Deus. Creu na palavra de Deus. Mas também Abraão veio a ser o pai dos circuncisos, ou seja, dos judeus que receberam a justiça de Deus pela fé. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, ou seja, não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé. São aqueles que sabem que foram salvos, não pela circuncisão, mas pela fé em Jesus Cristo. Nos mesmos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Abraão creu em Deus e ele foi justificado. Nós também cremos em Jesus como enviado do Pai para a nossa salvação e somos justificados. Abraão significa pai de multidões. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas. É o próximo aí. Outro. Pode passar mais um. Ah, não, é isso mesmo, pode voltar. Mais. Eita, volta. Volta. Pode voltar. Voltar. Aí. Abraão significa pai de multidões. Porque esse texto diz assim, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Isso está em Gênesis. Então, recapitulando e agora concluindo, as Escrituras provam que o homem é justificado pela fé, não pelas obras. Primeiro, Abraão é uma ilustração viva dessa verdade. Segundo, Davi também é uma ilustração viva dessa verdade. Terceiro, o homem é justificado pela fé, independente de ser ou não circuncidado ou de submeter-se a qualquer rito religioso. O assunto não terminou. Com a graça de Deus, nós vamos continuar a falar sobre isso com a permissão e a graça dele. Agora, feche os seus olhos.